Olá pessoal, professor Tomás Aquino, vamos que vamos aí, continuando nosso trabalho aí nesse período de pandemia, nesse período de quarentena, né, de afastamento social e tudo mais. Então vamos continuando aí com aquelas mesmas recomendações de sempre, o álcoolzinho, né, a máscara, tento sempre andar com vocês, eu tô com a minha máscara aqui, certo? Tá aqui toda direitinho, a equipe também tá bem reduzida, também tá. Lembrando que você use essa máscara por um período de 2 a 3 horas aí no máximo, e depois você tem que estar trocando ela, viu pessoal? Essas são as recomendações de evitar aquela famosa aglomeração, beleza? Vamos continuar nossos trabalhos aí, geografia do 8º ano, né? A dinâmica migratória da população mundial, um assunto que a gente começou, né, que a gente entendeu aí nas aulas anteriores. Se eu não estou enganado da minha primeira aula, e a gente começou falando sobre a questão migratória, né? Que é aquele processo, né, de movimentação populacional, né? Uma pessoa, um grupo de pessoas, ela sai, se desloca, né? Que é deslocamento populacional, onde uma pessoa sai se deslocando de local para local, beleza? Aí temos a imigração, quando uma pessoa, um indivíduo sai do seu local de origem, né? E quando ele chega nesse determinado local de origem, ele é um imigrante, beleza? Então, quando eu saio daqui e vou, digamos, para os Estados Unidos, né, para a França, né, para o Paraguai, para o Chile, para a Bolívia, eu saio daqui como imigrante, lá eu sou imigrante. Qualquer pessoa que vier de qualquer região do mundo, né, estou falando de imigrações internacionais aí, qualquer pessoa que vier de outro local do mundo até o nosso país, ele chegando aqui, ele é um imigrante, ele é imigrante lá e imigrante aqui, beleza? Deu para entender a questão da imigração, né? E aí a gente vai entender, olha só pessoal, isso aqui é os principais fluxos migratórios no final do século XX e início do século XXI. Aí nós temos vários fatores aí que vão contribuir para o processo migratório, esse processo aí de mudança, né, territorial das pessoas aí. Beleza? Então, vários fatores. Nós temos aqui, nós destacamos aqui no nosso texto, um pedacinho, viu? Anota esse texto, tira o print dele, faça um resuminho, certo? O dia que eu não propor um exercício, o que você vai fazer? Você vai fazer um resumo aí, pontuando aquilo que você achar que é mais importante, beleza? Isso aí vai lhe ajudar muito, vai contribuir muito para você. Bom, vamos lá. Alguns fatores, né? Busca de melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, conflitos civis, catástrofes naturais, entre outros, são fatores que contribuem para um grande deslocamento da população mundial. Só em 2017, segundo a ONU, e o que é a ONU, pessoal? Não ouvi, vamos lá. Organização das Nações Unidas, beleza? Cerca de 258 milhões de pessoas viviam fora de seus países de origem. Beleza, pessoal? Então o que acontece? São vários fatores. Às vezes você quer uma melhor condição de vida, você quer um trabalho melhor, então você vai procurar um local. Isso aí eu estou falando de migração internacional, né? Então você vai procurar um local onde você queira estabelecer aí por algum tempo para poder conseguir uma determinada quantia, um determinado valor, ter uma melhoria de vida. Então são esses fatores aí, a oportunidade de vida, né, de trabalho, melhores condições de vida, trabalho e tudo mais. Porém, nós temos o outro lado da moeda. Nós também temos aí algumas migrações forçadas, né? E aí devido ao quê? A conflitos, guerras civis, catástrofes, terremotos e assim por diante. Então é aquela perseguição política e tudo mais, então religiosa e tudo mais. Então são outros fatores aí que vão levar você a se deslocar do seu local de origem. Outras pessoas se deslocando do seu local de origem. Então é isso aí que a gente vai ver hoje. Beleza, pessoal? Olha só, os principais fluxos migratórios e os países receptores, né, os países atrativos que vão atrair essas populações que estão fugindo justamente desses conflitos, né? Nós temos aí na América e mais especificamente na América do Norte aí, mais especificamente nos Estados Unidos e no Canadá, ele é um dos países mais atrativos aí desse fluxo, dessa movimentação migratória. E muitos vão ali em busca de melhores condições de vida, de trabalho principalmente. Certo, pessoal? Então existe essa grande quantidade de pessoas indo para o território ali da América do Norte, compreendido os Estados Unidos e o Canadá. Principalmente ali, naquela fronteirazinha, a gente observa que o México, né? A porta de entrada, uma boa porta de entrada ali, territorial, via terrestre ali, para a entrada dos Estados Unidos é via o México, certo? Tanto para populações mexicanas, haitianas, cubanas e outras mais, né? Então, beleza. Então, existe esse
fluxo migratório em direção aos Estados Unidos e também ao Canadá, porque são países de economia forte, industrializados, que oferecem melhores condições de trabalho, de vida, professor. De vida, você sabe, o imigrante em terra estrangeira nunca é bem recepcionado, mas de trabalho ele oferece bastante oportunidade, beleza? É só lá? Não. O Brasil também tem a sua receptividade, né, a sua recepção aí em relação aos imigrantes também. Então ele recebe uma certa quantidade de imigrantes também, o território brasileiro, assim como o território da Argentina, assim como diversos outros países aí da América. A Colômbia também recebe, né, uma quantidade aí de imigrantes, a gente vai ver direitinho, né? O Chile também, que são economias também equilibradas. Eu estou falando aí de países emergentes. É país industrializado, de economia forte? Não, mas sim país em construção dessa industrialização, dessa economia aí forte, beleza? E também o que atrai muito é justamente o continente europeu aí, onde estão aí localizados aí membros dos 5 países mais industrializados do mundo, né? Então também o G8, vamos dizer assim, né? Que tem os Estados Unidos, o Canadá e o Japão, fora do território europeu. Aí nós temos aí a França na Europa, a Alemanha na Europa, a Itália na Europa, né? A Rússia também, ou seja, a Rússia não como um país de economia forte, mas um país que possui a tecnologia nuclear, então ela se enquadra aí nesse bolo, né? E a Inglaterra também, beleza, pessoal? Então ela é um atrativo, muitos países, né, próximo ali do Oriente Médio, da África, vão se deslocando aí, fugindo inclusive de conflitos, e aí a gente vai mudar um pouquinho o termo, né, de imigrantes para refugiados, aqueles que estão saindo dos seus países, né, de uma migração forçada, fugindo de conflitos, né, guerras civis, perseguição política, religiosa, catástrofes naturais, entre outros, beleza? Então, lembrou de países receptores, regiões receptores aí de imigrantes? Nós temos aí na América do Norte, os Estados Unidos, o Canadá. No Brasil também nós temos, na região da América do Sul nós temos Brasil, Argentina, Chile e outros. E na América, na Europa, nós temos aí, nessa parte da região do mundo, nós temos aí também o continente europeu. Só esse não, nós temos também a Austrália, nós temos também boa parte da África do Sul, certo? Regiões ali em conflito, onde a África do Sul é um importante país ali do continente africano que tem uma certa estabilidade política, né? Então eles vão se deslocando para lá também para poder se refugiar, beleza? E tem pequenininho aqui o Japão, que compõe um dos países aí dos 8 países mais industrializados do planeta, o Japão também, beleza? Então, lembrou aí de países receptivos, né, receptores aí de refugiados, de imigrantes? Lembre-se desses que eu acabei de citar aqui agora. Prosseguindo, pessoal, nosso próximo slide, olha aqui, alguns casos, né? Isso aqui a gente está destacando alguns conflitos aí em boa parte do planeta aí, né? Nós temos aí na Libéria, nós temos aí na Síria, nós temos aí no Iraque, no Afeganistão, nós temos aí na Chechênia, nós temos aí em Ruanda, ou seja, nós temos aí vários locais onde estão tendo a ocorrência de conflitos armados por instabilidade política e econômica e tudo mais. Então o que acontece? Esses conflitos vão proporcionar o quê? Aquela migração forçada, proporcionando quem? O refugiado, aquele que vai ser forçado por uma questão de sobrevivência, né, do seu local de origem, beleza? Então nós temos aí um pequeno texto onde vai focar um pouquinho disso. Olha, a Síria e o Afeganistão no Oriente Médio, países africanos como o Congo, Sudão, a Nigéria, sofrem com conflitos políticos que geram o refúgio, aquela fuga, né, do cidadão oriundo de origem daquela região para outras regiões em busca da sua própria sobrevivência e segurança devida. Na América do Sul, a crise na Venezuela também contribui para o aumento de refugiados. Lembrando aqui que na nossa América Latina nós temos essa questão também de refugiados, né? Foi só da Venezuela? Não. Também teve com a Nicarágua, também teve aí o Haiti e outros países aí. Vários estados, vários países, estados-nação, vários países aí do território da América Latina
também proporcionaram esse refúgio, essa fuga de seus cidadãos em busca de melhores condições, fugindo aí de conflitos. Beleza? Então aqui a gente observa, né, segundo nossos textos, nós temos isso aí, alguns desses países aí que por conta desse conflito vai fazer com que a sua população venha se deslocar dos seus locais. Beleza? De origem. Continuando, no próximo slide, olha só, uma questão bastante interessante. A questão da migração ela é bastante antiga, ela não é de hoje, né? Ela já há muito tempo, né? As populações ela vem se deslocando, né? Isso desde a época da pré-história, né? Se deslocava atrás de alimentos, né? Como os homens primitivos, né? Os primeiros se deslocavam atrás de o quê? De uma caça, de uma melhor caça, de uma melhor pesca, né? De uma melhor coleta de frutos e raízes e assim por diante. E aí nós temos aqui uma ilustração para poder exemplificar um dos primeiros focos migratórios que ocorreu aqui na América Latina, certo? Os primeiros focos de migração forçada, né? Deslocamento forçado, migração internacional, onde pessoas, né? Populações nativas aí do continente africano se deslocaram para toda a região da América, né? América do Norte e principalmente a América Latina, né? A América Latina que eu quero falar é justamente aqueles países que têm a cultura latina, a língua latina. Que língua latina é essa, professor? Aquela língua ligada ao quê? Ao espanhol e ao português, né? Que tiveram a colonização em espanhola e portuguesa. Então, observe, a outra é o quê? A outra, América do Norte, é a América, né? Canadá, Estados Unidos, é a América anglo-saxônica, beleza? Então, do norte do México até o sul da América do Sul, nós temos aí países componentes da América Latina, beleza? E nós temos aí na América do Central e na América do Sul esses países. Você observa o seguinte, grandes levas de populações escravizadas foram forçadamente deslocadas dos seus locais de origem para vir produzir, através do quê? Dos cultivos, né? Da cana-de-açúcar, do café, da exploração do ouro aqui nas Américas, né? Na América Latina. Observe o seguinte, o que diz o nosso texto. O tráfico negreiro correspondeu ao deslocamento de 12,5 milhões de pessoas em processo de migração forçada, deslocando de uma grande parte de população nativa do continente africano para o continente americano. Boa parte dessa população foi deslocada para a América Portuguesa. Beleza, pessoal? Então, observe aí um dos processos aí de migração forçada, né, internacional que ocorreu ainda no período da colonização, né? No período aí da colonização do Brasil, o século XVI por diante aí, não só no Brasil, mas em todo o território latino-americano. Continuando nosso próximo slide, nós temos aí a questão da migração haitiana, né? E aí bastante complicada a situação, tá aí o Haiti que vinha aí num processo aí de instabilidade política e econômica, inclusive o Brasil, né, o exército brasileiro, através da ONU, ele teve missão de paz ali no território brasileiro. Então o que acontece? Após esse processo todo de apaziguação aí, não está tendo uma certa estabilidade, vai acontecer uma catástrofe natural e aí vai aumentar de novo, novamente, essa demanda, né, migratória aí, principalmente para a região brasileira. Beleza, pessoal? Olha só. Nosso texto. Conflitos políticos, crises econômicas e catástrofes naturais foram fatores determinantes que contribuíram para um grande fluxo migratório haitiano em direção ao Brasil. Em 2010, o território haitiano sofreu um intenso abalo sísmico que devastou o país. A Cruz Vermelha estima que cerca de 300 mil pessoas perderam suas vidas. Então o que acontece, pessoal? Depois desse processo todinho, em 2010, vai ter novamente um processo de migração para o território brasileiro. E aí observe o seguinte, o Brasil nesse período, 2010 por diante, até por volta de 2014, era um país muito atrativo, né? Era uma economia que vinha crescendo, vinha emergindo, né? Nós tínhamos aí uma estabilidade política, né? Vindo de alguns anos aí de certa construção dessa estabilidade, ou seja, nós tínhamos governos aí com a política estável, beleza? Nós tínhamos um desenvolvimento bastante
importante na economia. O Brasil seria a próxima sede da Copa do Mundo, que foi realizada em 2014. Então, muitos países aí tiveram uma certa interesse em vir para o Brasil, né? Principalmente países como o Haiti, que sofreu essa catástrofe, esse abalo sísmico, esse terremoto aí, levando cerca de 300 mil pessoas, fora os milhões de pessoas que sofreram, que foram atingidas aí por esse terremoto. Então o que acontece? Então aquela relação que já existia, Brasil como os brasileiros ali, naquele processo de paz ali no Haiti, ele vai também facilitar, contribuir para essa migração da população haitiana para o território brasileiro, né? A gente teve o que? Teve até jogos, né? A seleção brasileira se apresentando lá, Ronaldinho fazendo não sei quantos gols, o Brasil ganhando de 6-0 do Haiti, aquela coisa toda. Então criou-se um vínculo bastante interessante e que vai abrir os olhos dessa população e trazer novamente para a nossa região, nosso território brasileiro. Então vai ser bastante atrativo o território brasileiro para essa população, principalmente após todos esses problemas aí que nós tivemos aí, né? A sua instabilidade política e essa catástrofe, esse terremoto que ocorreu aí no ano de 2010, né? Então é isso aí. Bom, no nosso próximo slide, a gente vai observar um outro acontecimento aí, tá? Referente a outro país aí onde teve esse problema, né? Vamos dar uma olhadinha aí, próximo slide, certo? Então aqui a gente vê, pessoal, o Haiti, né? E o deslocamento aí para o Panamá, para o Equador, para o Peru, certo? E depois, posteriormente, para o Brasil aí, das populações haitianas, beleza? Bom, no nosso próximo slide nós temos aqui a imigração venezuelana, pessoal. Olha só, também é um caso bastante, vamos dizer, atual, comentado, né, nos tempos atuais aí, e um processo bastante estudado nos últimos anos, né, que é a questão da migração venezuelana, que sofre aí com esse processo todinho aí, dessa instabilidade todinha aí. Bom, olha só, caos político e econômico vivenciados pelo governo venezuelano desde 2013 contribuíram para a imigração de sua população. A falta de emprego e de recursos básicos para a sobrevivência resultou em uma situação de miséria, fome, agravamento de doenças e violência. Bom, pessoal, olha só, a questão da Venezuela é bastante, digamos assim, interessante, né? Hugo Chávez era o presidente até 2013, né? E aí Nicolás Maduro, ele vai assumir o governo após a morte aí de Hugo Chávez. E aí o que vai acontecer? Vai ocorrer ali, a partir de então, uma instabilidade política e econômica, né? Ou seja, vai começar um certo caos, um governo autoritário, né? De pulso firme, aquela coisa toda. Então vai começar até aquela resistência por parte da população. Essa resistência vai gerar aí conflitos, e conflitos vão gerar aqui uma instabilidade econômica também. E muitos dessa população venezuelana, eles vão começar a se deslocar para várias regiões da nossa América Latina, inclusive para o nosso território brasileiro. Então nós temos aqui alguns países, né? Lembrando que a Venezuela é um país fronteiriço, ela faz fronteira com o território brasileiro, né? Na região norte. Então alguns locais aí será de deslocamento da população será via a região norte aí, beleza, pessoal? Nós temos aí algumas informações referentes a esse deslocamento. Bom, vamos lá. E alguns milhões, né, e milhares aí de refugiados aí da região da Venezuela. Bom, o êxodo venezuelano, para onde vão os milhões de cidadãos que deixam a Venezuela? Bom, olha só, a Colômbia, cerca de 442 mil venezuelanos aí integraram o território colombiano, certo? Uma grande quantidade de colombianos, mesmo porque eles têm aí uma linguagem comum, né? Falam a mesma língua, né? De origem espanhola e tudo mais, e uma estabilidade política também da Colômbia vai proporcionar também que ele chegue até esse território, né, colombiano, venezuelano para os territórios colombianos. Muito diferente do nosso. Nosso país, ele tem um idioma diferente, né? É o português. Já o deles é o espanhol, de origem espanhola, né? Então é o castelhano. Então o que acontece? Essa divergência, essa diferença
diferença, ela vai dar uma certa dificuldade, uma certa dificuldade aí nas suas relações aí de entendimento. Então, é preferível se deslocar para um país onde eu possa me entender melhor do que um país onde eu tenha uma certa dificuldade, uma certa entrave, barreira aí na sua fala, na sua comunicação. Então, muitos países aí teve recepção de venezuelanos, né? Nós temos aí 547 mil venezuelanos indo para o Equador, 400 mil para o Peru e 120 mil venezuelanos, apenas 120 mil, apenas porque eu falo em relação aos demais, né? Que tiveram aí mais de 200, 400, 500 aí povos venezuelanos ali atravessando as suas fronteiras. Então, beleza, pessoal. Então, é isso aí. Basicamente, essa foi a questão. Essa questão política, né? Esse conflito político aí que teve aí na Venezuela, que se perpetua até os dias atuais. E aí o que acontece? Vai fazer com que haja esse refúgio, né? Esse deslocamento aí das suas populações. Continuando, nossa conclusão. Olha só. Falta de moradia, trabalho formal, condição de legalização de sua situação no país, xenofobia. A xenofobia é o seguinte, pessoal, é a aversão ao estrangeiro. Tudo que é estrangeiro, tudo que é fora do meu território, tudo que não pertence ao meu estado, à minha língua, à minha cultura, eu tenho uma aversão, eu sou contra. É chamada xenofobia, é a aversão ao estrangeiro, aquilo que vem fora do seu território. Beleza? Então, isso aí, esses são os fatores, né? Entre outros fatores, contribui para as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes. Muitos países são contra os movimentos imigratórios, pois alegam que a presença estrangeira tira a oportunidade de trabalho das populações locais. Então é isso aí, boa parte, né, de europeus, boa parte dos estadunidenses, então eles são contra essa política de imigração, alegando esses fatores, né? Tem essa aversão estrangeiro e alegando que tirarão muito de seus empregos, né, de seus trabalhos e assim por diante. Beleza? Então, são alguns fatores que a gente observa aí que são entraves, né? E aí, se eu construir, por exemplo, aí nos Estados Unidos, ele construiu uma barreira ali, né, um muro ali, impedindo que ocorresse uma travessia ali do México para os Estados Unidos, né? E aí o presidente, né, Donald Trump, ele disse que inclusive quem ia pagar a construção dessa barreira aí, né, dessa grade, desse muro aí, seria o próprio México, né? E aí o México falou assim, não, aqui não, quem vai pagar não é eu não. Você que fez, quem vai pagar é você. Então teve toda essa questão diplomática aí, essa briga aí em relação a essa situação aí de imigração, beleza? Bom, continuando. Pessoal, deixei alguns exercícios semana passada também, né? Vamos lá? Correção de exercícios. Bom, quais as características de uma pirâmide etária? Vamos lá. O topo representa a população idosa. Lembra daquela questão que a gente falou da pirâmide etária, né? A base, o corpo, e o topo, que representava cada um. A base, a população jovem, né? O corpo, a população adulta, a população jovem de 0 até 19 anos, a adulta dos 20 até os 59 anos, a idosa, né, dos 60 anos em diante. Então, tudo isso aí, essas características que eu queria que você colocasse nessa questão. Vamos lá. O topo representa a população idosa, beleza? O corpo representa a população adulta, a base representa a população jovem, o eixo horizontal, a quantidade de pessoas, aí vem eixo horizontal, certo? Aí à direita nós temos as mulheres, né, a população feminina, e à esquerda a população masculina, né? O eixo vertical, a faixa etária, né? Pode ser tanto aqui quanto aqui, a faixa etária, ou seja, a idade, né? E aqui no meio a idade, né? Do 0 aos 4, dos 5 aos 9 e assim por diante até chegar ao máximo da sua pirâmide. Beleza, pessoal? Tem ali no nosso exercício naquela nossa aula, só você voltar lá direitinho, você consegue realizar tudinho, isso é apenas a correção. Bom, a próxima. Quais as características de uma pirâmide etária de países jovens? Como é uma pirâmide jovem, né?
A base é larga, indicando alto índice de natalidade, ou seja, a base dela larga. Deixa eu apagar aqui. Você voltando naquela aula da semana passada, você vai entender. Beleza? A base dela larga, o corpo dela também vai estreito e o topo dela totalmente estreito. Beleza? Vamos lá. Base larga indica alto índice de natalidade, ou seja, quantidade de nascimentos, e fecundidade, ou seja, quantidade de filhos por mulher. O corpo estreito representa elevada taxa de mortalidade, ou seja, embora nasçam muitas pessoas, mas ali o índice de mortalidade no seu período, né, no período adulto, ele também é elevado, ele também é alto, certo? Isso vai possibilitar o quê? Uma baixa expectativa de vida, né? E o topo afunilado demonstra uma reduzida expectativa de vida. Próxima questão, olha lá. As características de uma pirâmide de países, né, adultos, né? Estreitamento na base, um alargamento no topo. Não, peraí. Estreitamento na base e um alargamento no seu corpo e topo. Então você observa o seguinte, olha só, ela vai se modificando, a pirâmide etária, estreitamento na base dela, certo? O corpo dela vai se alargando, e aqui também eu vou fazer um pouquinho mais alargado também aqui, ó. Assim como o topo dela, ela vai aumentando aí gradativamente. Então olha só, redução acentuada de sua base, alargamento de seu corpo e topo indicam um envelhecimento de determinada sociedade, com baixa taxa de natalidade, ou seja, menos nascimento naquela população, e mortalidade também, ou seja, morre-se também menos pessoas, devido ao quê? A melhoria nas condições de saúde, né? Vacinação, a redução se dá da fecundidade se dá por conta de quê? Métodos contraceptíveis, camisinha, injeções e tudo mais vão possibilitar o quê? Uma menor redução na sua natalidade, ou seja, menor quantidade de nascidos ali em determinada sociedade. E também o amadurecimento da sua população devido às condições de saúde, né? Saúde, educação e tudo mais, vacina e tudo mais. Também possibilitando, proporcionando, facilitando o quê? Uma melhor expectativa de vida. Com baixa taxa de natalidade, mortalidade e elevada expectativa de vida. Bom, finalizou aqui, vamos para o próximo slide para observar o que temos mais. Pessoal, está corrigindo nossas questões, tudo certinho. É só você voltar lá, olhar direitinho aquele gráficozinho que a gente colocou lá sobre a pirâmide etária e você vai observar tudo direitinho e fazer essas questões todinha certinho, viu? Isso foi apenas a correção. Se você não pegou a correção no exercício, volte lá na segunda aula, da aula passada, semana passada, você vai pegar direitinho isso aí. Bom, exercício que eu vou deixar hoje para a nossa semana, próxima semana a gente corrigir. Quais as dificuldades enfrentadas pelos refugiados? E aí, pessoal, tem alguma dificuldade? Você conseguiu identificar alguma dificuldade aí que a gente citou nas aulas de hoje? Sim ou não? Né? Observe direitinho. Quais as regiões do planeta de maior atração mundial de imigrantes? É aquilo que eu falei para vocês, maior atração mundial de imigrantes, beleza? Quais os países de maior repulsão de imigrantes no cenário mundial? A gente estudou isso aí e lembra essas questões também. Bom, e a quarta, na América Latina, quais países mais sofreram com o processo de migração forçada, gerando refugiados? Beleza, pessoal? Um forte abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.